Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer um exercício de termodinâmica avançada. Se você ainda não tem conhecimento em termodinâmica avançada, clica aqui na descrição do vídeo que tem um curso na Udemy de termodinâmica básica. Esse exercício que eu vou fazer hoje é de turbina, então a gente vai relembrar, né, o que a turbina faz, como que a gente consulta tabelas de vapor, superaquecido, saturado, e eu vou relembrar um pouquinho com vocês o que é vapor saturado, vapor superaquecido. Então, esse exercício que eu vou resolver, a gente vai ter que fazer o balanço de energia e o balanço de entropia, tá? Considere uma turbina com os seguintes dados para a entrada e a saída. Vapor superaquecido na entrada 1, com pressão 30 bar, temperatura 400 graus Celsius e velocidade 160 metros por segundo. Na saída 2, a gente tem vapor saturado na temperatura de 100 graus Celsius e velocidade de 100 metros por segundo. Nesse processo de expansão que o vapor sofreu na turbina, ocorre a realização de trabalho. Então, foi realizado um trabalho de 540 kJ por quilo. O que significa isso? Que o vapor converteu parte da energia em energia útil, que é o que a gente chama de trabalho W. Então, a gente percebe que a velocidade do vapor diminuiu, a temperatura também diminuiu. Então, essa energia foi convertida em energia útil. É assim que funcionam as turbinas de usinas nucleares, né, que são movimentadas pelo vapor. A gente quer calcular a entropia gerada. Entropia é o grau de desordem de um sistema. Então, a gente vai fazer um balanço de energia. Por que a gente precisa do balanço de energia? Porque a gente precisa calcular o calor envolvido nesse processo de expansão. Tá? Então, a gente percebeu que a temperatura do vapor diminuiu. Por que diminuiu? Foi retirado o calor desse sistema. Então, a gente vai descobrir qual é o calor. No balanço de energia, pessoal, a gente sabe que sempre tem uma variação de energia que é igual ao calor mais o trabalho. O sinal do trabalho vai depender se ele foi realizado ou se ele foi fornecido para o sistema. No nosso caso, a gente está vendo que o trabalho foi realizado, ele saiu do sistema. O que seria a variação de energia que eu vou colocar aqui? Seria a variação da energia cinética, potencial e entalpia. O calor é o que eu quero calcular nesse primeiro balanço, que é o balanço de energia. E o trabalho eu já sei que foi realizado, né? Então, a gente vai colocar o sinal negativo. Porque ele está saindo do sistema, certo? O que está dentro de variação de energia? A gente tem a variação da energia cinética, que eu vou chamar de EC. A gente tem a variação da energia potencial. E a gente tem a variação da entalpia. Pessoal, energia cinética a gente aprende em física que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. A entalpia, eu preciso consultar a tabela de vapor, porque na entrada a gente tem o vapor superaquecido e na saída a gente tem vapor saturado. Então, a condição térmica mudou, as temperaturas são diferentes e a pressão também. Então, eu vou ter que consultar na tabela a entalpia. A variação sempre vai ser a final menos a inicial, né? Então, a gente vai consultar a entalpia. Na tabela, esse H, ele está por quilo, né? Então, se eu quiser saber a entalpia total, eu tenho que multiplicar pela massa.
Pessoal, a gente escreveu a energia cinética, potencial e a entalpia, que é simplesmente consultada nas tabelas de vapor. Mas se é variação, tem que ser a final menos a inicial. Energia potencial, a gente sabe que não tem nesse exercício. Por quê? Não tem variação de altura, né? Tá seguindo essa linha de corrente aqui, então não tem variação de energia potencial, eu vou apagar. A entalpia, sim, tem variação, né? Então, a gente vai dividir tudo por massa, tá? Para ficar um balanço mais simples. Então, só recapitulando, a gente não tem energia potencial nesse exercício. Então, ficou só a variação da energia cinética, variação da entalpia, que eu vou consultar na tabela, e o calor e o trabalho. Para a gente achar esse valor do calor, que está aqui no gabarito, eu vou substituir os valores, tá? Então, eu vou substituir a velocidade 2, que é 100 metros por segundo, a velocidade 1, que é 160. Isso aqui está no sistema internacional, né? Então, está em metros por segundo, está no sistema internacional. Logicamente, eu vou ter que deixar a entalpia em joule, para ficar no sistema internacional também, tá? Então, eu vou cortar as massas, né, pessoal? Esse balanço, ele ficou dividido pela massa. Então, eu vou substituir aqui os valores da velocidade, né? Então, ficou 100 ao quadrado sobre 2, que é a velocidade 2. A velocidade 1 é 160. Então, ficou 160 ao quadrado sobre 2. As entalpias eu vou ensinar a consultar lá na tabela. Então, eu tenho que consultar o H, né, para essa condição de vapor saturado, que é o H2. E aí, a gente vai ver agora a tabela de vapor saturado. Antes, eu quero explicar, pessoal, a diferença, tá? O que é um vapor saturado, o que é um vapor superaquecido? A gente fala, né, que esses estados termodinâmicos estão relacionados à temperatura e à pressão. Quando a gente tem a temperatura abaixo da temperatura de saturação, o líquido está subresfriado. Vamos pegar de exemplo a água a temperatura de 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Eu sei que a água, quando chega a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm, ela vai evaporar, né? A gente fala que é o ponto de ebulição. Se a água estiver na temperatura abaixo de 100 graus, que é a nossa temperatura de saturação, eu sei que ela estará no estado líquido. Então, a gente fala que o líquido está subresfriado, porque naquela pressão, né? A temperatura de saturação é de 100 graus Celsius, que significa que vai mudar do estado líquido para o vapor. Se eu estou abaixo dessa temperatura, o líquido está subresfriado. Se tiver exatamente a 100 graus a água naquela pressão, eu já vou ter um líquido saturado. Ainda não começou a formar vapor, né? Então, aqui a gente tem que o título X é 0, porque ainda não tem vapor, mas já chegou na temperatura de saturação, de 100 graus. A partir daí, vai começar a vaporização. Então, nessa temperatura de 100 graus, né, considerando a pressão de 1 atm, a gente sabe que vai começar a formar vapor. Aí, a gente já fala que o vapor é úmido, porque o título está entre 0 e 1. Tem uma porcentagem de vapor misturado com líquido. A 100 graus, quando a gente já tem 100% de vapor, a gente fala que o vapor está saturado. Acima de 100 graus, quando a temperatura está acima da temperatura de saturação, que eu dei o exemplo de 100 graus, né, para a água, na pressão de 1 atm, a gente vai ter o vapor superaquecido, né? Então, lá no nosso exercício, na entrada da turbina, a gente tem vapor superaquecido, porque ele está a 400 graus Celsius. Então, está acima, né, da temperatura de saturação. Quando ele sai da turbina, o vapor já está saturado, porque ele chegou na temperatura de 100 graus. É vapor, né, 100% vapor, mas está na temperatura de saturação. Então, a gente teria essa situação aqui, né? Para o vapor saturado,
a temperatura está exatamente 100 graus. Quando está acima dessa temperatura, eu falo que o vapor está superaquecido. Quando a temperatura é muito mais alta que a temperatura de saturação, a gente fala que está no estado gasoso, né? Não é vapor mais, porque não é mais possível condensar, né? Voltar para o estado líquido. Então, a gente fala que está no estado gasoso. Como que a gente vai conseguir, pessoal, olhar nas tabelas, tá? Então, agora eu vou mostrar as tabelas para vocês. A gente vai ter que olhar primeiro, né? Na tabela de vapor saturado e na tabela de vapor superaquecido, tá? Então, essas tabelas a gente encontra nos livros de termodinâmica. Eu já olhei aqui que eu tenho exatamente a pressão da minha entrada, que é 30 bar. E aí, a temperatura, ela fica nesse eixo da esquerda. Se você quer olhar o eixo da tabela, tá aqui em cima, tá? Então, essa tabela, ela tá com a temperatura em graus Celsius, nesse eixo da esquerda. E aqui eu vou ter todas as propriedades termodinâmicas, né? Aqui a gente tem volume específico, em metro cúbico por quilo. Energia interna, que é o U, em quilojoule por quilo. Entalpia, que é o H, em quilojoule por quilo. E entropia, que é o S, em quilojoule por quilo Kelvin. Dependendo da pressão que você tem o vapor, a gente vai ter que olhar na temperatura correta, né? Então, o nosso vapor na entrada está superaquecido a 400 graus. Então, eu vou seguir essa linha, que eu já deixei circulado aqui os valores. Para a pressão de 30 bar, é essa tabela aqui. Eu vou usar o valor de entalpia, 3.230,9. E o de entropia no segundo balanço, 6,9212. Tá? Então, eu vou pegar esse valor para a entrada. A saída, eu já tenho que olhar na tabela de vapor saturado, tá? Então, aqui a gente também tem as temperaturas, né? 100 graus é a nossa temperatura. E aqui eu vou olhar a entalpia, 2.676. E a entropia, 7,3554. Como que eu sei? Eu olhei lá no eixo, ó. O nosso não é vapor saturado na saída? Se fosse líquido saturado, eu teria que olhar nessa coluna. Vapor saturado nessa coluna. A evaporação é a variação de entalpia para vaporização, né? Que tá aqui no meio. Que aí, eu somando a entalpia, que é a energia do líquido saturado, com a de evaporação, eu vou chegar na entalpia do vapor saturado, que é a que me interessa. Então, essa é a coluna que eu estou olhando para a entalpia, e essa é a coluna que eu estou olhando para a entropia, porque o nosso vapor é saturado, certo? Então, vamos guardar esses valores para a gente usar daqui a pouquinho. Essa aqui, pessoal, é a entalpia da saída, né? Vapor saturado. Então, eu vou colocar lá, 2.676. Vou precisar converter para joule. A gente vai multiplicar por 10 a terceira. Beleza, agora falta eu subtrair a entalpia 1, que é do nosso vapor superaquecido, né? Que está a 400 graus e 30 bar. Então, agora a gente vai olhar o H1, que seria a entalpia nessa situação aqui. Então, vamos olhar nessa aqui agora, né? Na pressão de 30 bar, 400 graus Celsius, a entalpia é 3.230,9. Aí vai ter o calor e o trabalho, pessoal. O trabalho foi realizado, né? E eu já sei que é negativo quando é realizado. Se você não lembra dessas questões de trabalho realizado, que é sinal negativo, você acessa lá no link aqui da descrição, o meu curso de termodinâmica básica. Então, eu vou colocar o sinal negativo. Por que que eu multipliquei por 10 a terceira? Porque está em quilojoule e eu tenho que passar para joule para ficar no SI, certo? Então, aqui eu também vou colocar vezes 10 a terceira, né?
Agora está tudo no sistema internacional. Logicamente que eu vou achar o calor também em joules, né, pessoal? Então, quando vocês fizerem esse cálculo, a gente vai achar menos joule por quilo. Por que a unidade está por quilo? Porque a gente dividiu todo o balanço de energia pela massa, certo? Porque trabalho estava por quilo, o calor, né, logicamente vai dar por quilo, as entalpias da tabela, lembram que a gente achou, estava por quilo também, quilojoule por quilo. A gente só passou tudo para joule, multiplicando por 10 a terceira, porque a velocidade está em metro por segundo no sistema internacional. Então, eu também preciso deixar tudo em joules, né, que é a unidade de energia no sistema internacional. Depois que você achou o calor, a gente vai agora fazer o balanço de entropia. A variação, né, de entropia é igual a entropia gerada mais o calor sobre a temperatura das vizinhanças. A temperatura das vizinhanças foi dada no exercício. A nossa entropia gerada é o que a gente quer calcular. O calor a gente calculou na anterior, né? A gente vai deixar tudo em quilojoule agora, porque a entropia da tabela a gente também vai achar em quilojoule, tá? A temperatura das vizinhanças é 350. Então, tá em Kelvin, né, que já vai ser a unidade da nossa resposta, quilojoule por quilo Kelvin. Então, basta a gente colocar os valores de entropia que a gente viu aqui na tabela. Lembra que primeiro a gente olha da saída, né, que é o vapor saturado, vamos lembrar? 100 graus, olha a entropia que a gente achou para o vapor saturado. 7,3554. E a inicial seria do vapor superaquecido, né? Vamos olhar aqui. Então, a gente tinha 30 bar, a pressão do vapor superaquecido a 400 graus, 6,9212 a entropia. Agora é só a gente achar a entropia gerada. O calor é negativo, isso é muito importante, senão não vai dar certo, né, o cálculo. Então, lembrem que aqui vai ficar uma subtração. E aí, vocês vão encontrar o valor de 0,498 kJ por quilograma Kelvin. Pessoal, aqui se você não achou certinho esse valor, né, porque vai dar uma aproximação, né, quando eu dividir por 1000, eu deixei 22,6 kJ por quilo.